Então, eu faço parte da BD, né? Sou presidente da BD, da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas. E a gente está no processo do projeto de memória, que é para a criação do Museu da Imagem do Som de Sergipe, né? Desde o ano passado nós estamos nessa luta aí para essa criação. E aí, como a gente organiza o festival, e a BD não tem dinheiro para arcar com determinadas coisas, como a gente estava realizando o festival, e a gente iniciou o festival com a proposta de trabalhar com a memória, por isso que a gente fez uma homenagem ao Sargento Getúlio, por isso que a gente teve uma mesa para discutir memória com o cinema e a ditadura militar, para a gente ver as mudanças que foram provocadas, dialogar e tentar intercalar com as situações que estão acontecendo no Brasil. A gente pensou, por que não uma oficina para a gente pensar a preservação? E aí é que surgiu a Silvia Franchini, surgiu essa proposta, a gente conversou com ela e começou a dialogar para uma oficina. A princípio a gente queria trabalhar com uma oficina até mais ampla, que durasse mais dias, manhã e tarde e tal, só que como o recurso era pouco, a gente teve que diminuir o tempo, a duração, mas eu acho que a gente conseguiu criar uma proposta legal para pensar o digital até, pensar esses meios indo para o digital, pensar uma proposta que a gente possa começar a colocar isso na cabeça, que é importante a gente preservar e é importante a gente entender o que passou para poder construir. Então, que se essa oficina, que essa proposta possa contribuir para que a universidade comece a pensar em ter uma cadeira lá para voltar da preservação, e uma coisa importante é começar, os órgãos públicos começarem a entender que tem que ter uma movimentação e um pensamento para a preservação e o poder público tem que entrar, tem que participar ativamente e financiar e participar dessa ação. Eu acho que a gente já fez o nosso papel, que é suscitar e fomentar essa proposta. Pensar em preservação é pensar que alguma coisa está ameaçada de, vamos dizer assim, de desaparecimento, né? No caso, quando um saber está sobre essa ameaça, ele está tão ameaçado de extinção que não pode ser transmitido de geração para geração, quando isso acontece, a sociedade ou um grupo na qual acha que aquele saber, que aquela obra, aquela expressão artística, né, ela tem o seu valor, eles começam a se reunir para elaborar ações de preservação. E o que seriam essas ações de preservação? Coletar, assim, resumindo bem, coletar, estabilizar as deteriorações naturais do objeto, recuperar, restaurar e difundir, dar acesso irrestrito àquele objeto, um acesso que não o ameace também, que não acrescente uma deterioração. No caso, quando a gente fala preservação audiovisual, a gente está pensando assim, quem está ameaçado é o audiovisual, no caso mais específico é o passado do cinema, não é um presente, né? Apesar de ter algumas ameaças, como eles não têm muito espaço de exibição, o cinema brasileiro principalmente. Mas o que está sob ameaça é a perda do passado do cinema. Claro que a gente não tem como recuperar o passado na sua plenitude. É sempre um vestígio, uma ruína. Mas há coisas que fazem com que a gente, pelo menos, nos dê pistas de como foi esse passado. Então você tem documentos, testemunhos e objetos que, assim, juntos, eles recuperam, assim, dão estrutura para a gente entender como foi aquele passado. Então, quando a gente pensa em preservar o cinema, a primeira coisa que a gente está dizendo é que ele tem um valor. Porque, como eu acabei de falar, a gente só preserva uma coisa que está ameaçada. Se ele não está ameaçado, não tem necessidade de preservação. Mas, se ele está ameaçado de desaparecimento, é porque, e algumas pessoas estão preocupadas com isso, é porque essas pessoas dizem que aquele cinema, que o cinema tem o seu valor. Esse valor pode ser de várias vertentes, isso depende da forma da apreciação daquela pessoa ou daquele grupo. Pode ser um valor de identidade, principalmente quando você tem uma classe cinematográfica que trabalha, que
faz filme, então que se identifica com alguns gêneros e quer, assim, legitimar o seu trabalho a partir de trabalhos que já aconteceram dos seus mestres, das pessoas que eles se inspiraram. Tem os fãs de cinema, os cinéfilos, que querem rever os filmes, que aqueles filmes o sensibilizaram, o transformaram de tal forma como pessoa, que quer rever, quer comentar, que quer assistir quando sentir saudade. Tem também assim, o que eu chamo de lembranças indiretas, porque essas duas categorias são dentro do cinema, mas tem o espectador de cinema, que às vezes associa uma música a um momento da sua vida. Assim, o cinema, por muito tempo, foi um encontro de primeiro encontro de namorados. Então, algumas pessoas, uns grupos que existem no Rio, estão tentando restaurar um cinema e o que eles querem, uma sala de cinema, né? E o que motiva eles a ser aquela sala de cinema é que ali foi o primeiro beijo, ali foi quando seu pai me levou a primeira vez no cinema. Então, aquele prédio que não tem mais valor comercial para a área de cinema, de repente tem um valor afetivo tão grande para a comunidade, para os vizinhos que o cercam, que faz com que eles se assumam como um dever de não, aquele cinema é importante para a gente, não queremos que vire igreja, o shopping, o loja de departamento, ele é nosso, já que ninguém mais quer, ele é nosso, e a gente estamos agora assumindo o compromisso de conservar e restaurar e abrir o cinema para a nova geração que não viveu nele e agora está vivendo. Então você tem assim, com o grupo que assume a preservação, a gente não tem como definir, mas que sim, todos eles estão dando um valor, uma importância e estão dizendo que aquilo é aquela, meio que desse arte ou comércio, mas aquilo os identifica e que aquilo, no momento que ele identifica e tem um valor, que é para ser preservado porque isso fala sobre eles mesmos e que esses objetos um pouco dão um rastro até das suas próprias vidas. Primeiro, cinema é uma atividade cultural, né? Tudo que é cultural, que é manifesto e criado pelo povo, tem que ser preservado e tem que ser difundido e mandado para... Todo mundo tem que conhecer isso. A gente pode pensar na perspectiva do cinema, que é um cinema comercial, que é um cinema para cinema de shopping, que é o que o pessoal assiste, vai lá, paga um ingresso caro, assiste e quando ele sai do cinema, na verdade, ele já esqueceu o filme e tal. Mas quando a gente pensa no cinema, que é cultural mesmo, um cinema que tem a proposta de discutir temas importantes, de propor e modificar estéticas que são construídas nessa arte que é o cinema. Então, quando você vê esse tipo de proposta, isso tem que ser preservado. Então, e o preservar não é pensar, um filme que foi feito talvez por Humberto Mauro na década de 40 e a gente vai preservar esse filme porque ele é um cara que foi sensacional. Não, mas André Aragão fez um filme agora, há 2 anos, e o filme dele também tem que ser preservado, porque daqui a 20 anos ele tem que ser assistido e outras pessoas têm que assistir esse filme. Então, a preservação ela se torna fundamental para a gente conseguir entender e produzir. Porque ninguém produz cultura sem ter cultura também. Você produz porque o ser humano é gerador de cultura, então, mas a cultura que você gera, a cultura que você vai construindo, é a cultura que foi gerada também por das culturas que você se envolveu, com outras pessoas, com a sua região, com as músicas que você ouve, a peça, tudo que você participa e se envolve, essa cultura gera a sua cultura, a cultura que você produz também. Então, e o cinema, é importante, para mim é importante isso, que nem é importante o teatro, que nem é importante a dança, que nem é importante a música. Então, o cinema é uma arte importante como qualquer outra arte, como todas as artes têm que ser preservadas. Assim, não que um arquivista assim, não tenha as suas preferências, e também uma forma da gente trabalhar lá é por causa que a gente também acredita no valor, naquele valor que a sociedade, ou um grupo, ou um indivíduo está dando a ele. Mas assim, quando você vira uma instituição de arquivo e você tem uma missão pública, na verdade você tem a pessoa que deposita uma coisa na qual ela gosta, ela tem uma ligação num arquivo, ele está confiando que você vai cuidar dela, não que você vai julgar ela, porque quando você julga um objeto, você também está julgando a pessoa que o fez e que o
colecionador que entregou. Então a gente não tem, por mais que ele tenha preferência no trabalho, você não tem escolha. Você, na verdade, você tem que conservar qualquer objeto que retome esse rastro. Independente se esse objeto ele hoje está na mídia ou não, porque a memória está sempre em disputa. Então hoje um grupo pode achar importante aquele obra e depois com o futuro, não ser mais, e ser um outro grupo que até então ninguém reconhecia aqueles filmes e de repente tem um valor. Então o arquivo tem um compromisso de aguardar tudo e evitar também uma seleção. Isso é importante ou não é porque eu tenho várias coisas. Infelizmente, como a gente vive num sistema capitalista e tudo custa, às vezes não tem como assumir algumas coisas pelo fator financeiro. Mas quando a gente tem um compromisso ético de preservar qualquer tipo de artefato, obra ou testemunho, independente do seu gênero e da sua utopia, para que ela, pelo menos, seja acessada por uma geração que possa, vamos dizer assim, analisar, verificar. Na verdade, a gente não pensa muito no futuro. Acho que o futuro a Deus pertence, quem sabe, quem não sabe. Mas o compromisso é que isso pelo menos chegue ao futuro. Porque como ele vai lidar, como até o próprio presente vai lidar, isso não importa no fundo. O que importa é que aquele objeto chegou ao presente e vai chegar ao futuro e vai chegar a um outro futuro. E aí, se a sociedade achar por bem discuti-lo, ótimo, senão ele continuará lá para aquilo chegar a sua vez. A gente, claro, tem um esforço também de divulgar o acervo, porque essa é a parte da difusão, de mostrar o que não tem. Quando a gente sabe que a pessoa se esqueceu de um autor, um cineasta, a gente retraz ele. A gente faz uma exposição em homenagem a ele, não sei muito motivo, mas pelo menos para a sociedade saber, ele existe, né? Que aquele autor existe, porque esse é o que faz o cinema ter uma tradição, ter uma conotação de que ele não é tão efêmero, sabe? Como a Itzberg, a fundadora da Cinemateca do Museu de Arte Moderna, falou. Como pode ser um filme uma coisa séria se ela pode ser tão efêmero, sem tradição, sem orgulho de si, entendeu? Essas coisas não é o filme, a obra, mas as pessoas, o filme as pessoas que o filme atrai. Então ela está falando como é que essas pessoas podem ser sérias, podem ter uma tradição, essas coisas, se não respeitam nem o que une elas. Porque tudo é para os outros, inclusive para o arquivista, mas é para os outros, não é? Quando é particular, a gente às vezes nem sabe que existe. Particular é particular, fica dentro da sua casa, da sua cabeça, essas coisas. Normalmente quando ela sai da cabeça da casa e vira pública, aí já virou diálogo. Preservação, antes de mais nada, é uma disciplina, até uma disciplina da área das ciências aplicadas, onde das práticas você tira soluções de problemas teóricos. Ela é, por natureza, uma disciplina multidisciplinar. Então, ela não consegue ser respondida por uma única área. Então, você tem que ter conhecimentos de história contemporânea, de história audiovisual, de história da tecnologia, procedimentos de conservação, procedimentos de biblioteconomia, procedimentos, noções de museologia, e essas todas todas essas áreas conjugadas é que elas exercem uma ação efetiva dentro do escopo da preservação. Claro que é impossível uma pessoa só ter tanto conhecimento. O que acontece é você ter também uma equipe multidisciplinar. Uma equipe onde você tem várias áreas e
o que assim, da história da preservação, independente de você ter formação em outras áreas, o cinema, o aluno de cinema, o próprio conhecedor de cinema, ele sempre abraçou, junto com qualquer outra área de arqueologia ou biblioteconomia, sempre pensou a própria preservação do seu audiovisual. Claro, não é assim geral, mas assim, alguns dos nossos primeiros arquivistas eram de cinemas e eram cinéfilos. Então o cinema nunca, até porque como é um objeto, para você saber conservar, você precisa conhecer aquele objeto. E aí entra o conhecimento do cinema, como aquela imagem foi gravada, a fotografia, na hora da instalação. É muito importante saber quais são as ações fotográficas para você também não criar uma coisa nova, você interferir tão objeto que você cria um novo filme. Não é também esse propósito. Tem que ser fiel à obra original. Montagem, a gente lida com equipamentos, a gente acaba aprendendo a lidar com esses equipamentos não com uma preservação, mas para o próprio set, para a filmagem, para a produção. E esses conhecimentos eles retornam na hora de você preservar esses objetos. Então, assim, os cursos de cinema, eles têm tanta participação quanto qualquer outro curso assim, mais clássico de arqueologia. E também, assim, a própria constituição do profissional arquivista, do profissional preservador. Ele para você ter essa valorização, esse status, você tem que ter uma gama de conhecimentos que precisam ser conhecimentos escritos, precisa ser uma ciência. Então, você estudar a preservação audiovisual já remete a uma atividade acadêmica, a uma produção de conhecimento, e essa produção de conhecimento tem que ser pública, então é escrita, filmada, então, e essas coisas, esses acúmulos faz com que você possa ter subsídios para criar uma formação. Você começa a ter uma bibliografia, você começa a ter uma referência. Quando você vai formar um futuro profissional, você tem ele tem como mostrar os caminhos das pedras para ele começar a aprender também. É necessário que exista essa cadeira na universidade. Eu acho importantíssimo que a Universidade Federal crie essa cadeira dentro do curso de audiovisual, já que ele está passando por uma reformulação, vai virar cinema e audiovisual, ele tem essa proposta de ter uma cadeira de preservação e memória, porque as pessoas também é interessante elas entenderem que o cinema não é só produzir filmes, mas é pensar filme também, fazer crítica sobre o filme, preservar esse filme, distribuir o filme. Então tem vários caminhos para você trabalhar no cinema, não é só você ser o diretor, você ser o fotógrafo, então há vários caminhos, e um desses caminhos é a preservação, e que é muito importante, por sinal, para o cinema. A UF foi a primeira universidade, o primeiro curso de cinema, porque já existia das artes visuais em Minas Gerais, mas é o primeiro curso de cinema que tem uma disciplina obrigatória de preservação audiovisual. É uma disciplina que ela veio sobre uma demanda, a princípio de uma eletiva, e que os próprios alunos pediram para inserir no currículo obrigatório. O departamento de cinema assumiu também essa disciplina e levou ao Fórum das Escolas de Cinema, e ela entrou como resolução no Ministério da Educação, do currículo de cinema, como um tema que deveria ser ofertado nos cursos de cinema e audiovisual. Então, vamos dizer assim, já foi feito, que foi a legalização desse tema como parte do currículo. Agora cabe, porque cada universidade tem sua autonomia, cabe à universidade criar condições, e essas condições às vezes podem ser mínimas, como por exemplo um professor conhecedor da disciplina e um aluno e depois ir calcando laboratórios, essas coisas, como é qualquer história de disciplina, mas cabe à autonomia de cada universidade, de cada curso, organizar incluir essa disciplina na sua grade curricular. Eu acho que o caminho tem que ser esse, o caminho tem que ser ir na internet, é um lugar que você socializa mesmo o que é produzido, o que foi feito.
A gente vai esbarrar, claro, em alguns direitos autorais, coisas assim, que a gente tem que discutir com as pessoas que detêm o patrimônio daquele material, que são donas daquele material. Mas eu acho que aos poucos vai sendo desenvolvida, essa ideia vai estar sendo desenvolvida e que eu acho que ela vai ganhar corpo cada vez mais, até porque é inevitável, a internet está aí, os meios de difusão são muito bons na internet. Você pode botar aqui, uma pessoa vai lá em Singapura e vai ver o seu vídeo, vai ver o filme do Wilson Silva. Você botou na internet no Nordeste Sangrento, você vai lá, todo mundo vai assistir, um filme feito em 63, então é dar oportunidade para que todo mundo possa conhecer a cinematografia do espaço. Quando você está muito tempo numa profissão, você não tem uma inocência de que ela é a melhor coisa do mundo. São seres humanos, e seres humanos não têm problemas, seres humanos são difíceis de lidar, e assim, se fosse só para cuidar do filme, estava ótimo. Mas não, você tem seres humanos e essas coisas. O que poderia falar com motivação para quem quer fazer ativista, que assim, você não vai morrer de fome, você não vai morrer de câncer, porque são produtos químicos terríveis, ninguém morre de câncer, você não vai ter filho sem cérebro, você não vai morrer de fome também, isso é bom frisar sempre. É uma área que assim, nunca é monótono, apesar de ter uma rotina. Mas assim, é legal quando você descobre alguma coisa que estava escondida debaixo de uma lata enferrujada, quando você descobre de repente que o seu cineasta favorito, ele não era tão diferente de você, por isso que você escolheu ele como favorito, porque a gente elege um cineasta quando a gente vê a obra-prima dele. Mas de repente você encontra um curta quando ele começou e você vê que você fez a mesma coisa que eu. E aí, assim, é legal, sabe? Isso também dá um sentimento de pertencer à área, mesmo que você não esteja criando, você percebe que aquela pessoa que você é fã, que você está cuidando a ser, de repente, não é tão diferente de você. Isso é um negócio, uma alegria. Também conheci pessoas novas, assim, você faz oficina. E assim, é bom porque, como é uma área que está sempre em mutação, você tem um retorno bom, né, da pessoa que você está ensinando. Eu, por exemplo, aprendi a baixar filme com os meus estagiários no arquivo, aí que eles me ensinaram. Assim, tem sempre esse retorno, tem sempre assim, tem sempre uma felicidade, afinal você não fica muito tempo numa coisa só. Se ela não tiver algumas alegrias, né? Mas assim, gente, é uma profissão como outra qualquer, então, com gente. Então não dá pra também, assim, não tem problema. O problema tem, mas assim, quando você gosta, é suportável, sabe lidar. Porque no final das contas você sabe que o retorno, a felicidade vem mais, você consegue ter uma memória boa do que uma memória ruim do processo todo. Então, assim, não é, mesmo que você não fique, agora vamos tentar, você, aluno de cinema, não fique no arquivo, é um bom lugar para começar a vida, porque você aprende tudo. Assim, eu tenho umas coisas que eu nunca trabalhei em set, sempre fui finalizadora. Mas assim, as pessoas ficam impressionadas quando eu sei das coisas do set. Você sabe de onde? Do arquivo. Lendo. Sou alfabetizada, então estou lendo que eu não estou limpando o texto, não vou deixar de ler. A gente aprende assim, vendo making off, para reconhecer pessoas, coisas, catalogar. Então você aprende muito. Assim, o arquivo é uma coisa boa para começar. Se você gostar, continue, e aí continua sendo bom. Mas, assim, isso é até importante no curso de cinema. Eu ficava muito pensando em que período colocaria a turma de cinema. A princípio, botaram a disciplina a última turma por causa que a preservação é o final da cadeia. Não é a última turma, porque a última turma está a fim de ir para a rua filmar. É a primeira turma. A primeira turma que vem crua. Você, assim, ver meia dúzia de novela, acho que vai virar cineasta. E aí, a preservação,
mesmo assim sendo uma área multidisciplinar, que tem que saber de arqueologia, assim, você tem uma hora que é a partir do conhecimento da história do audiovisual, que você, então quando você aprende mostra a primeira vez uma película, é como se você, sei lá, estivesse mostrando cinematógrafo também, entendeu? Então é uma área assim que a gente vê que a pessoa fica mais empolgada quando é o calor que está entrando, é uma boa disciplina para dar boas-vindas ao quem vai fazer